atendimento estratégico, nós vamos trabalhar os canais do nosso corpo que faz essa conexão com o mundo. Como é que a gente faz essa conexão com o mundo? Não é com a visão? Com a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, visão, audição, olfato, paladar e tato. Ai, Delma, mas como que eu vou trabalhar isso com a minha cliente? Aí nós vamos agora fragmentar para vocês entenderem. Falou um pouquinho sobre neurociência, né? Para a gente poder entender o cérebro e saber de que forma que a gente vai usar isso no atendimento da gente, tá? E aí que eu mostrei para vocês. Eu só trouxe ilustrado assim para vocês agora fixarem aí na mente, né? Então, na hora que a cliente chega, não vai adiantar eu tentar mostrar o meu espaço para a cliente, eu falar de produto para ela, nada. Aquele momento que a cliente chega, é o reptiliano que está ativado, porque ela quer saber se o lugar é seguro, se ele foi aprovado ou não, se ela vai aprovar, se ela vai reprovar. Então, aquele momento é dela. Então, você vai fazer de tudo por essa cliente, é o momento que ela chega, né? Aí, depois que ela deu aquela adaptada, né? O momento que ela chegou e se adaptou, aí ativa o sistema límbico, que é esse do meio, esse rosinha, né? E lá no final ativa o sistema do neocórtex. Então, o que a gente vai trabalhar, que tem um poder muito grande para a depiladora, né, para trazer isso lá para o atendimento dela, é o sistema límbico. Lembra que eu falei das emoções? Então, a emoção, a palavra emoção vem do latim, né, e de externar, e moção de movimentar, de colocar para fora, né? Então, vocês acham que quando a cliente sai de lá da casa dela, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de sair da minha casa para ir num salão, para ir fazer uma unha, eu tenho muita dificuldade. Então, quando a depiladora ela consegue atingir o emocional dessa cliente, ela larga marido, ela larga o trabalho e ela vai para o atendimento. Porque para ela é o melhor momento que ela tem é esse. Então, no dia a dia da cliente dela, ela tá lá naquela atividade e na hora que chega a hora da depilação, ela não vê a hora de estar na sala da cliente, né? Então, isso faz toda a diferença e é isso que nós vamos aprender aqui. Porque se você conseguir trabalhar a emoção de sua cliente ou do seu cliente, você criará um lastro de posicionamento no coração e na mente dessa pessoa. Pensa aí o poder disso, gente. E aí a gente vai primeiro para a visão. Na visão, eu quero que vocês imaginem de que forma que você gostaria de encontrar um ambiente que você fosse depilar, né? Então eu coloco aí um ambiente bastante poluído visualmente, né? A depiladora foi até bem intencionada, ela organizou o espacinho dela, colocou flores, planta, porque é aquilo que ela gosta, mas você vê que ela não tem nenhum entendimento de como que monta um espaço de depilação. Uma vez eu fui dar um treinamento, um curso para uma depiladora, ela dos Estados Unidos. Quando ela viu essa salinha, ela falou assim, eu ia gostar da sala A. Provavelmente as plantinhas, aquelas coisas todas, levou ela lá atrás, né, remeteu lá à infância, porque a casa da nossa avó é assim, né? Mas a sala que você vai ser atendida, ela precisa não ter nada de poluição visual. Gente, quando a pessoa é visual, ela sai de uma sala dessa nervosa, mas ela não sabe por que ela está saindo nervosa, irritada, entende? Ela vai trabalhar irritada e ela não sabe por quê. Então, quando você recebe a cliente, ela, igual essa salinha, veja que a salinha do lado direito aí, né, a sala de depilação, ela é tão pequenininha que a foto foi tirada assim da metade da maca, de tão pequenininha que ela é. A menor sala que eu já vi em depilação, ela tinha 3x3, são 9 metros quadrados, é bem pequenininha. Então, a maca fica lá no cantinho assim, do outro lado dá para colocar o material, né? Tudo bonitinho, uma pia assim no cantinho da sala.
E ela faz o atendimento perfeito, mas a sala limpinha, branquinha, você lembra no vídeo, né? A minha cliente falando, né? O ambiente claro, todo limpo e tal. Então, provavelmente ela era visual, para ela ver tantos detalhes, ela era visual, né? E aí a gente vai para o auditivo. Então, a gente continua com atendimento estratégico, estimulando as emoções positivas pelo auditivo. Bom, então a parte auditiva, né? Qual tipo de música que você vai ouvir com sua cliente? Tu precisa ser uma coisa relaxante, né? Que você se sinta bem, ela mais ainda, e aí você faz o seu atendimento nesse clima, tá? O olfativo. A gente que trabalha em casa, nós temos que ter muito cuidado para, de repente, não ir atender a cliente, por exemplo, com cheiro de alho, tá? Ou outro tipo de cheiro. Então, assim, na sala da depiladora, precisa ter um cheiro que cative essa cliente. E aí não pode ser muito forte também. No seu ambiente, eu sempre falo, se você não quiser errar, coloque um aroma de lavanda, porque a pessoa chega com essa musiquinha ambiente aí, não tem como, tá? A cliente chega, ela já se acalma através do cheiro. Isso faz parte do atendimento estratégico, tá? Chegou, ai, minha fragrância acabou, não tem mais para colocar. Então, tem que ter essa programação para fazer o atendimento estratégico da hora que a cliente chega à hora que ela sai. O paladar. O paladar, olha, por exemplo, quando a gente tinha o instituto, as pessoas falavam assim, ai meu Deus, a gente chega aqui e não quer ir embora, a gente não quer ir para casa. Porque tinha tudo isso que envolvia a cliente. Quando a gente oferece, por exemplo, um cappuccino, ele não é um cafezinho comum, é um cappuccino. E quando você tem um chá, por exemplo, eu tinha o chá da beleza, eu não oferecia assim, você aceita um chá? Não, eu oferecia assim, você aceita o chá da beleza? Lembra que a gente fala do diferencial, mas a gente nunca sabe que diferencial é esse? Ah, mas o que eu vou oferecer? Mas que diferencial que eu vou fazer? É qualquer coisa que ninguém faz. Eu vou ensinar para vocês depois, porque a gente tinha as toalhinhas, por exemplo, as toalhinhas personalizadas, para quem é visual, é uma coisa louca. Na hora que você entrega a toalha personalizada para a cliente, com o nome dela, ela não acredita naquilo. Ela olha aquilo, você vê na expressão da cliente, você faz assim, ela faz assim, ó. Nossa, tem gente que fala assim, nossa, eu tô muito chique, eu chego aqui, tem uma coisa para mim. Lembra que a Luciane falava assim, aquele copo todo meu. Então, a cliente, ela expressa aquilo que ela sente. E o que eu vou fazer? Eu falei assim, nós fomos atrás de verificar a toalha, o custo é altíssimo. Então eu falei, eu vou ensinar para as meninas fazerem essa toalha. E aí nós vamos fazer um vídeo eu montando a toalhinha para vocês verem. Porque aí você não precisa ter no seu estabelecimento, sabe? Se eu tenho 30 clientes, aí eu vou ter 30 toalhas. Não, você pode ter lá, sei lá, 10 toalhas, né? Toalhinhas brancas, né? Porque eu indico, eu já fiz a pesquisa, gente. A calcinha para depilação é uma ou outra em 1000 que pede. Então a toalhinha, porque a cliente chega, às vezes fica desconfortável porque tem que ficar pelada, né? Então coloca aquela, quando você entrega para ela a toalhinha, olha, essa toalhinha você, na hora que tirar a roupa, você coloca a toalhinha com o copo, o copinho junto lá com a toalha, com a touquinha dela, se você for depilar o buço, com a touquinha dela, né, com as espátulas embaladas individualmente, gente, não tem para ninguém. Então, o gustativo precisa ter uma coisa diferente que você, né, com a sua personalidade, você ofereça para ela. Muitas vezes a cliente chega na correria e nem quer tomar um café, nem quer tomar um chá, mas você não deixou de oferecer, né? E quem chega ali e está tomando, ela está sentindo o cheirinho de alguma forma, então faz muita diferença, tá? 2 coisas que é difícil de achar na internet. Mãos enluvadas trabalhando, isso é porque, né, muito pouca gente faz. E a outra coisa é a depiladora, totalmente vestida, não acha, né, com máscara, com touca, bonitinho. Então eu coloquei assim, fazendo a diferença com depilação, com biossegurança, porque essa é a parte dos EPIs, e aí
Por que que a gente chama de empoderamento? A parte do traje, ele acende um gatilho mental na cabeça da cliente, que ela olha para você e vê você como uma autoridade ali naquele momento, né? Então, aquela parte do uniforme, você totalmente trajada, né, com sua touca, com sua máscara, eu, por exemplo, eu gosto do jaleco, que ele dá assim esse empoderamento, né? Mas lugares muito quentes não tem problema você colocar o avental, tá? O avental em lugares muito quentes é totalmente viável também, é compreensível. Você estando com o cabelinho preso, com a touca, com a máscara, luva e avental, não muda nada. A cliente vai olhar para você e vai na hora acender aquele gatilho mental que ela vê você como uma autoridade. Eu ia buscar isso, então eu estudei isso para poder trazer uma coisa que funciona, né, para as depiladoras. Então, investir no seu potencial e aperfeiçoar cada vez mais o seu atendimento, casando com outras coisas que pode melhorar na visão da cliente. Porque qual que é o nosso papel? É fazer o atendimento dessa cliente da melhor forma possível. E se eu busco esse aperfeiçoamento, faz toda a diferença. E aí essa parte do apoderamento do conhecimento envolve tanto essa questão do atendimento estratégico e você identificar em que patamar você está e onde que você quer chegar, e tudo isso faz parte. Isso vai mudar de uma forma extraordinária a percepção da cliente para com você no seu atendimento. Porque antes eu estava atendendo daquele jeito, a cliente entra, ninguém observa nada. Mas quando você faz o protocolo direitinho, ela começa a mudar. E aí que eu falo para vocês, nessa hora você tá com a chave e o queijo na mão para aumentar o seu atendimento, por exemplo. Se você está com a agenda muito lotada e não está conseguindo atender todo mundo, está na hora de aumentar o seu atendimento, aumentar o preço do seu atendimento. Mas na hora que você aumentar, essa cliente vai falar, mas vale a pena. Faz toda a diferença o atendimento com essa pessoa, né? Como aquela cliente que eu mostrei falou, né? Quando você se acostuma com o bom, você não consegue se acostumar com o ruim. Com mais ou menos, com ruim, menos ainda. Então, isso vai te dar um poder que você não tem noção. Aplicar mesmo, gente. Isso aí você tem que ter, como é que eu vou explicar para vocês? Você vai ter que ter um passo a passo, um cronograma, para você não esquecer. O que é esse passo a passo? É um formato que vai estar lá anotadinho, como que você vai proceder. Todos os dias ele precisa acontecer. A todo atendimento ele precisa acontecer. Isso é um método que está junto com o método pincel. Então, por exemplo, se você começar a receber cliente e atender com o método pincel e deixar toda essa parte para trás, você perdeu. Então, ele vai funcionar aplicado passo a passo. E aí você monta lá um modelo, né, um padrão de atendimento. Ele precisa estar lá num cronograma ou coloca isso, descreve isso num papel, num caderno, numa coisa que você realmente vai poder ali na agenda, né? Uma coisa que você vai realmente poder estar diariamente repetindo até que isso vira automático.